Leila Pereira e o fair play financeiro. Ela diz que quer montar a liga, concorda com a liga, mas que não quer dividir o bolo com inadimplentes. É curioso você... Eu acho até que ela tem razão em parte. E a Leila, como gestora no futebol... Se fosse nesse ponto, vai hoje, assim, se o futebol começasse hoje... Ela não poderia ter entrado no Palmeiras. Exato. Não, mas eu falo assim, esse ponto ela tem razão, né? Como é que um cara que faz tudo certinho pode dividir com quem faz tudo errado? Aí tá certo, esse ponto tá certo, mas... Então, a questão da Leila só, que eu tenho um senão, é justamente o fato de quando interessa eu levanto bandeira, quando não interessa eu fico quieto. É sempre assim. Vide Abel, assinatura, contrato com o time do Catar. Exato. Não foi a mesma postura quando foi o Dudu conversou com o Cruzeiro. Sim. Ela foi lá e pau no Dudu. Não teve a mesma postura. Se você for olhar para trás, o que era o Palmeiras quando chegou o patrocinador, a empresa da Leila? O Palmeiras estava endividado. Sim. O Paulo Nobre emprestou dinheiro, ela investiu dinheiro. Palmeiras teve que pagar, por uma questão até de contrato e para formalizar, não ter problemas com receita, mas o Palmeiras teve que pagar os jogadores que ela investiu, não era nem o Palmeiras. O patrocinador comprou jogadores por Palmeiras. Você lembra disso? Lembro. Isso é fair play? É fair play? Se o clube tem que se autogerenciar, não podia aceitar. Sim. Não faz o menor sentido. Então... Inclusive, o Palmeiras conseguiu pagar pouco a dívida que tinha com a patrocinadora. Há pouco tempo. Isso. Há pouco tempo. Então... Era de milhões e milhões, centenas de milhões. Agora é fácil você falar em fair play porque te interessa. Porque antes não interessava. Palmeiras não poderia fazer os investimentos que fez, tendo um patrocinador, o Alexandre Matos ia buscar qualquer um lá na América tal, para montar um timaço. E para ganhar, né? E para ganhar porque tinha patrocínio. Palmeiras se tornou o que é hoje porque teve um patrocínio para fazer. Qual é o fair play aí? Apareceu alguém que aplicou dinheiro lá no clube, pronto. Não foi o clube, o Palmeiras estava endividado, o Palmeiras estava acabado. E outra coisa, quando você vê, sabe, fair play é cobrar 15%, 19% de juros para empréstimo. Não precisa falar mais nada, né? 18 horas e 35 minutos, Marcel Capretes, em relação a essa nova liga aí que a Leila disse que não aceitaria hoje ter inadimplentes no grupo. A Leila está coberta de razão, Weber, está coberta de razão. O meu único senão com a Leila é o seguinte, ela entrou politicamente no Palmeiras com base no patrocínio. Só que hoje, o que a empresa da Leila paga e o que pagou representa 15% do orçamento do Palmeiras. Para mim, o que mudou o Palmeiras não foi o patrocínio dela, foi o Allianz Parque. O Allianz Parque é o divisor de águas do Palmeiras, não é nem o Paulo Nobre, porque o Paulo Nobre saiu e as coisas continuam arrumadas. E assim, o Palmeiras é um antes do Allianz, outro depois do Allianz Parque. Para mim, o Allianz é a cara do novo Palmeiras. Ali se faz tudo profissionalmente. Ali acabou conselheiro. Ali acabou tudo que cheirava amadorismo no Palmeiras, que culminou com 2 rebaixamentos em 10 anos, quase um terceiro, já com o Paulo Nobre, porque o Paulo Nobre não chegou gastando tudo, ele montou times modestos, que quase caiu. 2014, o Palmeiras quase foi rebaixado, com o Paulo Nobre sendo presidente. Mas ela está coberta de razão, não dá pra gente ter mais clubes devendo, gastando. Tá errado isso aí, tá errado. Quando a gente vai moralizar o futebol? Porque o futebol é um mundo à parte. Como que pode o Corinthians estar com uma dívida do jeito que tá e tá contratando? Até quando a gente vai aceitar jogador não recebendo em dia e achando que está tudo bem? Normalizar isso aí. E uma coisa é esse mundo do clube grande, que aí o jogador ganha bem porque gera um dinheiro muito grande, mas e os clubes pequenos? Que o mês tem 100 dias, o cara não recebe. O cara recebe às vezes 2 salários mínimos, que não tem dinheiro para pôr comida na mesa. O fair play é para todos esses, é para moralizar o futebol brasileiro. É que a gente olha para 20 clubes da Série A. E claro, a mídia tá lá, o bolo maior tá lá, a gente trabalha com os clubes grandes, mas isso aí é para moralizar todo o futebol brasileiro. Não dá mais pra gente ter amadores. E o futebol brasileiro ainda é feito por amadores. Olha o Corinthians, olha a situação política do Corinthians. Aonde que tá certo isso? O Corinthians é uma empresa
empresa. O Corinthians fatura mais do que muitas empresas do Brasil e do mundo. E ele é administrado por caras que não são profissionais do futebol, são apaixonados pelo clube. Apaixonado por apaixonado. Meu avô Raimundo era um apaixonado pelo Corinthians também. Só que ele era pedreiro, ele não podia ser presidente do Corinthians. É mais ou menos isso que acontece. Pessoas despreparadas. A Leila, pra mim, ela traz um frescor pro futebol. Ela não tem aqueles vícios antigos da velha cartolagem que fizeram a gente chegar no 7-1. A grande culpa do futebol brasileiro estar onde está hoje, na segunda, caindo para a terceira divisão do futebol mundial, é dos dirigentes, é a gestão. Eu falo, se tivesse gestão profissional aqui, seria NBA, porque talento a gente tem, jogador a gente tem, mas não tem gestão. Então, Weber, a Leila, para mim, no que ela fala de fair play financeiro, ela está coberta de razão. Eu concordo nessa questão aí hoje, né, da questão do fair play, dividir o bolo com quem está devendo, né? Porque aí vira bagunça, né? Aí o cara que não está estruturado vai receber uma grana e vai competir na mesma prateleira que o time que tá certinho financeiramente, paga os seus atletas em dia e por aí vai, né? Esse eu acho que é o único ponto que precisamos mudar no nosso futebol. Uma coisa mais justa, correta, com todo mundo, né? Não estou falando só do que acontece dentro de campo, mas do que acontece fora. Eu trabalhei com o Zete recentemente, a gente estava junto ainda antes do Zete ir para o São Paulo. O Zete recebeu o valor do Fluminense após 17 anos. É uma sacanagem. É uma sacanagem. Então, você tem que... Mas aí a questão entre dividir o bolo depende do tamanho do clube, depende do que ele traz. Você não pode simplesmente, deve, não recebe. A partilha tem que ser feita. O que você precisa é criar mecanismos que punam... Exato, que o cara não receba a grana e a grana vai para o pagamento, uma coisa assim. Exato. Tipo, pode ser. Se você atrasar salário, se você atrasar, você é punido com tantos X pontos, você cai para a segunda divisão. Isso é uma outra história. Isso é uma boa. Mas não tem nada a ver com a partilha. Eu acho que a partilha pode acontecer no mesmo jeito. É óbvio. Só que esse dinheiro Palmeiras não é maior que o Corinthians. Sim. O Palmeiras não é maior que o São Paulo. Sim. Então, se você monta uma liga, eles têm os direitos de receber proporcionalmente. Sim. O que você precisa é regrar a gestão. Não pode acontecer o que acontece na Espanha, né? Real Madrid e Barcelona ganham 50% e o restante divide tudo, né? Porque Palmeiras e Flamengo hoje e os outros 18? Não dá. Tirando... Mas o que eu acho que pode acontecer, Celso, o que poderia ser feito é uma cláusula aí nessa história de pagamentos, esse pagamento para o clube poderia utilizar parte desse dinheiro do investimento dessa liga, mas teria de arcar com o que ele já está devendo na sua história para atletas e etc, por aí vai. E eu queria só discordar do Caprese numa questão. Não, Paulo Nobre foi fundamental para a recuperação do Palmeiras. Ele emprestou dinheiro, o Palmeiras pagou depois. O Allianz Parque surgiu, uma outra fonte, mas ali, as finanças, o Palmeiras se organizou a partir do Paulo Nobre. Assim como o Flamengo se organizou depois de uma gestão do Bandeira ali que foi extremamente austera. E outra coisa, a Leila não é uma profissional do futebol. Não. Eu costumo dizer que ela não é uma profissional do palmeirense futebol. Não gosta que eu falo isso, mas a Leila comprou a presidência do Palmeiras porque levava dinheiro através do patrocinador para dentro do clube e aí todo mundo votou nela. O dinheiro votou em quem tinha dinheiro. Porque foi quem tinha a capacidade de fazer o investimento. E é uma coisa quase uma chance, porque não ganho, eu tiro o patrocínio. Como estaria o Palmeiras hoje? Exato. A gente já viu isso acontecer na história quando a Parmalat foi embora do Palmeiras. Não, mas é diferente. Ou a Unimed foi embora do Fluminense. A Parmalat, não, ali era tudo cogestão, não era patrocínio. O patrocínio da Leila representava 15% da verba do Palmeiras no ano. 15%. Não, mas Caprese, mas a partir do momento que faz um investimento, o Palmeiras contratou jogadores que jamais ele poderia contratar. Ele contratou o Borja por 20 milhões na época. É uma fortuna, nenhum outro clube tinha, e o Palmeiras não tinha condições de comprar. O Palmeiras comprou porque teve dinheiro de patrocinador, senão não comprava. Mas foi feito Palmeiras contratou Guerra porque não teve, não foi feito um planejamento para ser devolvido. Sim, com juros. Mas você sabe por que foi com base nas receitas prévias do Palmeiras. Não, mas você sabe como é que surgiu isso? Porque ia ter problema com a receita. Não ia voltar. Era um presente do patrocinador, só que o Palmeiras tinha que justificar a compra e não poderia ser doação. Tinha que fazer um acordo para pagar.
Essa história de que é um empréstimo só surgiu depois para não ter problemas com a Receita. Então, O Palmeiras estava comprando um FIFA também. Não havia nenhum problema com a FIFA. Mas era Não foi alguém, feito nada mas ilegal. eram mecenas enfiando dinheiro lá para contratar. Mas o que a gente vê hoje no Cruzeiro é a mesma coisa, só que com a sigla SAF. Só que o que hoje, a gente vê no sim. Botafogo é a mesma coisa. Mas então, só que Eu não ela é vejo aonde oficializada. está o problema nisso. O problema é você falar de vir a público com um discurso de fair play, quando na verdade você tem lá uma injeção de dinheiro, fruto de patrocínio com interesse para valorizar a marca e também para dirigir o clube. Mas 10 anos de Palmeiras vencedor é por causa desses 4 ou 5 mas você jogadores não- que ela comprou? Os 4, 5, O pega a trabalho de lista. base que é feito no Palmeiras é antes disso tudo, é independente do presidente. Mas sem dinheiro, O Endrick, Caprete, o você não Gabriel consegue Jesus. fazer. Ô, Caprete, olha... Sem dinheiro você não consegue fazer. O que eu acho é o seguinte, o que eu acredito é que se a Crefisa não entra no Palmeiras, o Palmeiras não tinha conquistado tudo isso. Claro que não. Ah, eu duvido. Olha, Sim, teria. e digo É a gestão, mais, hein? Weber. E digo mais, não foi pro São Paulo por conta do presidente da época. Porque isso daí, acho que a Leila nunca vai falar isso na vida dela. Mas a Leila foi até o Morumbi. E o presidente da época do São Paulo não se acertou com ela, não sei por quê. Eu imagino por quê, mas não chegou a um acerto com ela. A Crefisa Pra mim, a Leila tá longe de ser um problema. A Crefisa era para estar no São Paulo. Ninguém tá falando que é um problema. É um problema, mas, A Leila, mas ela sem traz um o patrocínio, se a Crefisa vai para o São Paulo e o São Paulo começa a contratar jogadores, o São Paulo viveria um momento maravilhoso novamente da sua história. A gente nunca vai saber, isso não tem como saber. Mas a estrutura do Palmeiras independe da Leila, independe, é maior. Passou o Paulo Nobre, o Gagliotti, a Leila e a estrutura se mantém. O Palmeiras é vencedor por anos, porque hoje, olha a base do Palmeiras, o que ela revela, o que ela vende, o que ela dá de dinheiro. O maior montante de dinheiro do Palmeiras hoje vem de venda de jogador. Hoje, do patrocínio. Hoje, mas Isso, hoje, hoje. Caprete. Começou com o Gabriel Jesus em 2016, Sim. indo para o Manchester City. Sim, mas eu acredito que é um movimento é um movimento dentro do clube que acaba ajudando, né? Você começa dinheiro. com dinheiro ali, É isso. Você começa a não ter problemas de falta de pagamento, de dever grana para um, dever grana para outro. Isso daí ajuda o funcionamento do E clube. aí você vai ganhando, você vai aumentando a sua receita. Sim. Não, mas nunca dá para confiar que a bola vai entrar. Sim, Ah, sim. O mas São se- Paulo confiou muito que a bola ia entrar lá atrás, contratando o Pablo, vamos- Daniel Alves. Não, a bola vai entrar, vai Ó, resolver isso. vamos voltar na história. Vamos voltar na história. Isso. Parmalat Palmeiras. Palmeiras vencedor. Como é que o Palmeiras saiu da fila? Mas ali era cogestão. Tudo Calma, bem, tudo mas bem. é dinheiro. Mas Dinheiro, como gestão saiu, ou o não. Palmeiras foi rebaixado. Não, então. Mas Quando a Parmalat chegou, Caprete, ele contratou meio mundo. Saiu contratando. Rick Mas o Mills Paulo e no Nobre não saiu Corinthians. contratando meio mundo. O Paulo Nobre montou um time modesto que quase caiu pra Série B. Sim, Foi aos exato. poucos contratando. Mas só que quando entra o patrocínio da Crefisa, Crefisa, é. com Alexandre Matos e tudo mais, o Palmeiras muda de patamar. Ó, Não, a da em Rick. 2015, Ó. quando o Alexandre Matos chegou, não teve nenhuma grande contratação fora do Dudu. Era Rafael Marques, eram jogadores modestos que ele contratou. Ele não Olha, saiu contratando o medalhão. Quem que vamos- chegou em 2015 de medalhão pro Palmeiras? Eu vou usar outro exemplo que o Celso falou aqui. A Rick Mills. Chegou no Corinthians e começou a contratar um monte de jogador. Ah, o mas ali era Vasco outro com mundo, a outra... né? É, sim, Não, mas ali é há 20 isso. anos atrás, há 20 anos atrás, o mundo era outro, o futebol era outro. Ó, não dá pra Palmeiras comparar em com hoje. 2015. Lucas Barrios, Alessandro, Cleiton Xavier, Arouca, o Alan Patrick, o Jackson, Kelvin, atacante, Dudu, Vitor Ramos, zagueiro, Rafael Max, na época era... Não tem nenhum craque, Zé né, Roberto. fora Não, Dudu. sim, mas... Zé Roberto em final de carreira. Mas assim... Mas um você jogador consegue- caro. Não, mas que craque que o Palmeiras contratou em 2015. Não, mas esse time do Palmeiras também não tem craque, Caprete. Mas foi campeão da Copa do Brasil, foi o primeiro título, 2015. Sim, mas também não tinha Com o craque. Alexandre Matos. Não Claro tem- que não, por isso que tá. O Alexandre Matos não saiu gastando tudo. Parece que ele montou uma seleção. Ele tinha sido bicampeão Mas com o gastaram. Cruzeiro, com o Ricardo gastou muito. Goulart, com o Everton Ribeiro, com jogadores modestos Então, mas também. é isso, Capretes. É isso que eu quero chegar, é nisso daí. Se não tivesse essa grana, não teria ia nem comprar. condições de contratar esses caras. Mas não passou teria. 2 anos com um time modesto, que quase caiu. É. 2014 quase caiu. É. Foi Em salvo 2013 pelo jogou a Série Santos. B. Não gastou nada também, jogou a Série B em 2013. Paulo Nobre pega o time na Série B. Não, sim, mas não tinha Crefisa. Não tinha. Mas tinha Começa a Paulo virar Nobre. o jogo, sim, que mas, tá, mas tinha o Paulo ele Nobre. pega o time arrasado, ele consegue acertar as finanças
Ele acerta as finanças do Palmeiras e aí depois vem um patrocínio muito forte, que era da Crefisa, que permitiu, por exemplo, Alexandre Matos sair daqui. Qual foi o jogador de destaque de 2016? Fez 2 jogos lá, foi Borja. Quanto? 20 milhões, tá atrás. Não traz só o Borja, não, traz também o Guerra. Bora. É isso, é dinheiro. 2016, o ano que Gabriel Jesus foi vendido para o Manchester City. Por uma fortuna, a maior venda da história do Palmeiras até então. Mas eu ainda vejo a Crefisa como uma mudança na vida do Palmeiras em relação do dinheiro investido. Não, por acaso a Leila foi eleita. Quem era a Leila antes? Nada. Quem sabia quem era a Leila? No futebol, nada. 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 É muita